Olá, jovens, pronto para mais uma aula com o professor André? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Terra, o Universo e a evolução estelar. No final dessa aula, eu espero que vocês sejam capazes de analisar, identificar e descrever as fases do ciclo de vida das estrelas, como o nosso Sol, por exemplo, desde sua origem como nebulosa, tá? Onde nós temos pequenas moléculas, até as estrelas gigantes, as gigantes vermelhas ou supergigantes vermelhas. Nós vamos falar também da supernova, de anãs brancas, de buraco negro. É uma aula bem interessante e é possível se aprofundar nesse assunto, e eu posso mostrar para vocês no final alguns vídeos e alguns links para acessar e vocês terem a oportunidade de assistir algumas séries que falam sobre esse assunto. Evolução estelar é a sequência de mudanças que uma estrela sofre durante o seu tempo de vida. Dependendo da massa da estrela, sua vida varia entre alguns milhões de anos até trilhões de anos. A estrela que mantém nosso planeta em permanente situação de planeta habitável é o Sol. Sabemos que a luz do Sol demora pouco mais de 8 minutos para chegar até a Terra. E que, caso o Sol apagasse de repente, de uma hora para outra, sofreríamos sérias consequências. Sem o Sol, nosso planeta se esfriaria muito rápido. E olha que coisa importante, as plantas precisam da energia do Sol para crescerem. Sem o Sol, as plantas morrerão e toda a vida aqui se extinguirá. Mas vocês já se perguntaram do que é feito o nosso Sol? O nosso Sol ele é composto basicamente de dois elementos, hidrogênio e hélio. Tá? Existem outros elementos sim. Quanto mais você se aprofundar no núcleo do Sol, os elementos vão aumentando o seu número atômico. No núcleo do nosso Sol, nós encontramos até o ferro, mas uma pequena quantidade comparado ao hidrogênio e o hélio de todo o resto. E nós sabemos que as estrelas não são eternas. Existe, tá? A possibilidade então do nosso Sol morrer. Mas o que acontece quando uma estrela morre? Ela pode se transformar em uma estrela anã, uma estrela de nêutrons, ou em alguns casos, se uma estrela morrer, pode até virar um buraco negro. Nós vamos discutir isso mais para frente na nossa aulinha. Vamos falar então da vida de uma estrela. As estrelas sofrem transformações desde o momento em que se formam até o seu desaparecimento. Comumente, se diz que elas nascem, crescem e morrem. O nascimento das estrelas ocorre a partir de nebulosas, grandes nuvens de gases, como hélio e hidrogênio, e poeira, que são minúsculas partículas de rocha e gelo, composição semelhante à dos cometas, nos quais se encontram substâncias como amônia, dióxido de carbono, gás nitrogênio, metano, areia, que é o óxido de silício, e inclusive água. Tá? É possível encontrar também elementos como ferro, magnésio e outros metais, até ouro. Essa é a foto do cometa Halley, que passa aqui na Terra de 76 em 76 anos. Vamos falar agora das nebulosas. Essas estruturas têm dimensões muito variadas, podendo ser do tamanho de estrelas como o Sol ou muito maiores, do tamanho de galáxias. Essas nebulosas, devido à atração gravitacional
entre esse conjunto de gases e poeira cósmica vão diminuindo de tamanho, o que provoca atrito. Então, as partículas começam a se chocar umas com as outras. E a gente sabe que com o atrito gera calor. Então, ocorre um grande aumento na temperatura. E com esse aumento de temperatura, inicia-se a emissão de luz e a queima desse hidrogênio com grande liberação de energia, produzindo ainda mais luz e calor. E assim nasce uma estrela. Com o Sol não é diferente. Essa queima que ocorre desde sua formação faz com que ele aumente gradativamente de tamanho e de temperatura. No momento, ele está com cerca de 4,5 bilhões de anos. Podemos dizer que o Sol está quase no meio de sua vida. Essa expansão será imensa e o Sol, então, se transformará em uma estrela que denominamos de gigante vermelha. Os planetas mais próximos, tá? Começando por Mercúrio, depois Vênus e a própria Terra, poderão ser engolidos por essa gigante vermelha. Mas muito antes disso, a Terra já será um planeta inabitável, devido às intensas radiações solares e às altas temperaturas que atingirão. Quando terminar todo o hidrogênio, a força de atração gravitacional começará a sobressair em relação à força de expansão. Significa que o núcleo vai começar a atrair com mais força do que os átomos querem se separar. E o núcleo ficará mais quente e entrará em colapso. Todo o hélio em seu interior será queimado. As regiões mais externas da gigante vermelha formarão uma nebulosa planetária, que é uma concentração de gases e poeira cósmica. E em seu centro teremos uma pequena estrela, mais ou menos do tamanho da Terra, chamada de anã branca. Essa anã branca um dia não gerará mais energia, então será o fim do nosso Sol. A partir desse momento, como não emitirá mais luz, nós chamaremos o nosso Sol de anã negra. Vamos falar então agora, depois que a gente falou do fim do nosso Sol, onde ele se tornará uma anã negra,
vamos falar sobre estrelas massivas. Estrelas massivas são estrelas com massa bem superior à massa do Sol, ou seja, estrelas muito maiores. O seu processo de formação é semelhante à de estrelas menores, mas só que, devido à massa ser bem maior, teremos uma força gravitacional maior, maior temperatura, consequentemente maior pressão, fazendo com que todo o processo ocorra mais rapidamente. As gigantes vermelhas, nesses casos, são as chamadas de supergigantes vermelhas. Uma estrela como o Sol tem uma vida em torno de 10 bilhões de anos, enquanto uma estrela massiva pode ter apenas alguns milhões de anos de vida. As estrelas massivas possuem um interior bem mais quente que uma estrela como o Sol. Assim, o hélio formado no núcleo começa a se fundir e originar carbono. Então temos um núcleo de carbono mais quente e denso, com um envoltório de hélio se fundindo e formando mais carbono, e ao redor desse envoltório temos mais hidrogênio. Esse hidrogênio se funde transformando em hélio, o hélio se funde transformando em carbono, e esse núcleo de carbono, cada vez mais quente e denso, vai fundindo-se e originando elementos mais pesados até chegar aos átomos de ferro. As reações a seguir mostram a sequência de transformações que ocorrem no interior do núcleo até a formação do ferro. Então, a fusão do hidrogênio forma o hélio, a fusão do hélio forma o carbono, oxigênio e neônio, a fusão de carbono, oxigênio e neônio forma outros elementos até o número atômico do silício, e a fusão do silício forma outros elementos até o número atômico do ferro. A estrutura química do ferro não permite que ocorram mais fusões no interior do núcleo para a formação de elementos mais pesados. Essa massa de ferro muito densa atrai as partículas que estão ao seu redor, e essas partículas colidem com esse núcleo, formando e ejetando novos elementos mais pesados para o espaço. Todos esses processos liberam enorme quantidade de energia, e nesse momento essa estrela é chamada de supernova. Então olha que bacana. Se a gente for analisar o nosso Sol e o nosso planeta, o que nós descobrimos? Que no início nós só tínhamos hidrogênio e hélio. Para a gente conseguir ter elementos mais pesados que o ferro, significa que já houve uma explosão de uma estrela. Então o nosso Sol, na verdade, é uma estrela de segunda geração, porque nós temos elementos aqui, no sistema solar mais pesados que o ferro, quer dizer que já houve uma explosão ejetando esses elementos mais pesados que o ferro. E isso vai acontecer de novo, tá? Vai ocorrer outra explosão. E todo esse material, então, ejetado para o espaço, forma novas nebulosas, ou seja, vão acabar formando novas estrelas. O que resta desse núcleo pode ter dois destinos. Se sua massa for pequena, ele se transformará em uma estrela de nêutrons, e se a massa for maior, ele se transformará em um buraco negro. A estrela de nêutrons são resultantes da junção dos prótons e elétrons nos núcleos dos átomos de ferro, formando corpos compactos e densos, e, portanto, com alta gravidade. Os buracos negros se formam com um acúmulo de massa extremamente densa, e assim como as estrelas de nêutrons, também são resultados das explosões de uma supernova. Seu campo gravitacional é tão intenso que nada escapa de sua atração, nem mesmo a luz. Para o físico Albert Einstein, de acordo com sua teoria da relatividade, em um buraco negro há uma concentração de massa tão grande em um ponto tão infinitamente pequeno que essa densidade é suficiente para deformar o espaço-tempo.
de forma tal que a velocidade de escape, ou seja, a velocidade necessária para escapar de um campo gravitacional neste local é maior do que a própria velocidade da luz. Por isso, que nem mesmo a luz consegue escapar de um buraco negro. E já que nada consegue mover mais rápido que a velocidade da luz, nada consegue escapar do buraco negro. Palavras do renomado físico Albert Einstein. E olha que interessante. Os buracos negros podem continuar crescendo, já que ele atrai toda a matéria que estiver à sua volta, inclusive outras estrelas ou até mesmo outros buracos negros. Agora vamos mostrar o ciclo de vida de uma estrela com um esqueminha. Nós temos aqui o início de tudo, uma nebulosa. Lembra que tem hidrogênio, hélio e partículas sólidas. Tá? Podem se fundir formando uma estrela pequena. E essa, no meio de sua vida, forma uma gigante vermelha, onde ocorre uma explosão, forma outra nebulosa, e aí o núcleo dela forma a anã branca. Então é um caminho, tá? O ciclo de vida da estrela. Ou essa nebulosa pode formar uma estrela gigante. Essa estrela gigante, com temperaturas superiores, tá, forma uma supergigante vermelha, que pode explodir formando uma supernova. E aí nós temos os dois caminhos. Se for pequena, forma uma estrela de nêutrons. Se a supernova for grande, pode formar então um buraco negro. Vou fazer o nosso resuminho aqui. O hidrogênio se funde para originar o hélio, presente do núcleo das estrelas. E esse hélio pode se fundir, se transformando em lítio, e assim por diante ocorre a fusão até núcleos do tamanho do átomo de ferro. Ao final do ciclo evolutivo do Sol, ele se transformará em uma anã branca. Os buracos negros são conhecidos por possuírem elevada força gravitacional, uma gravidade tão forte que não permite a saída da luz. Uma supernova se origina de uma supergigante vermelha quando ela explode. O primeiro planeta que sofrerá as maiores consequências no momento em que o Sol se transformará em uma gigante vermelha aqui no nosso sistema solar será Mercúrio, pois é o planeta mais próximo do Sol. Nas estrelas massivas, o hélio se funde originando outros elementos, como por exemplo o carbono. Então, com esse resuminho você consegue resolver boa parte das questões, tá? Obrigado pela atenção e bom estudo.